Olá, amados irmãos e amigos em Cristo. Muita alegria que neste momento estarei assim compartilhando um pouco mais da palavra de Deus para a sua vida, para o seu coração. Portanto, fica até o final desse vídeo e hoje estaremos falando sobre o verdadeiro amor de Deus. O que temos que fazer? Deus, o que temos que fazer diante do teu grande amor? Saberemos isto nesta mensagem. Antes de ler o texto que está em João, capítulo 13, versículo 7, gostaria de pedir você aí para fazer uma inscrição aí nesta plataforma. Se você não for inscrito, ative também o sino e não esqueça de deixar aí o seu joinha. Vamos para a palavra? João 13, 7 diz assim: Respondeu-lhe Jesus: O que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Quando lemos este versículo, ficamos assim a imaginar. O que isso quer dizer? Quem disse isso? Na verdade, quem disse isso foi o próprio Jesus. Para quem ele estava dizendo estas palavras? Na verdade, ele estava dirigindo estas palavras justamente para os discípulos amados de Jesus. E o que estava acontecendo nesse dia? Na verdade, antes da festa da Páscoa, Jesus Cristo reuniu seus discípulos em uma quinta-feira para fazer a última ceia com eles. E ali durante a ceia, Jesus Cristo realmente teve atos maravilhosos, comungando com eles, falando realmente do seu grande amor, do seu papel missionário aqui na Terra, a sua obra maior que ele veio fazer, que foi pregar o Evangelho para a humanidade. E durante esta ceia, ele quis ensinar para os seus discípulos que assim como ele amou toda a humanidade e amou-os até o fim, e ele queria que os discípulos aprendessem também esse gesto de amor. E ele queria demonstrar que todo cristão ele deve realmente considerar uns aos outros superiores a si mesmo. Claro que Cristo, ele era o próprio Deus e era 100% homem, mas ele fez ali o papel mais humilde de que um ser humano poderia fazer, lavar os pés dos discípulos. Jesus Cristo, então, durante a ceia, a Bíblia diz que antes de acontecer, o diabo já tinha colocado no coração de Judas Iscariotes para trair Jesus, porque ele foi realmente o traidor de Jesus. Ele foi quem entregou Cristo, que tanto amou, que tanto ensinou o seu amor para que ele pudesse ensinar a outras pessoas, e ele deixou uma brecha no seu coração e o diabo colocou no coração para que ele viesse a entregar Jesus aos soldados. E ele perdeu a salvação por isso, porque ele, depois disso, ele se matou. Mas aqui nós vimos, durante todo o texto, todo o contexto, capítulo 13, mostra que Jesus Cristo pegou uma vasilha, uma bacia com água, uma toalha, e começou a lavar os pés um do outro. Começou a lavar os pés de todos os discípulos, na verdade. E isso ele estava fazendo para mostrar um gesto de humildade, mostrando que os discípulos também deveriam amar uns aos outros. E Pedro naquela hora se sentiu assim tão pequeno, e na verdade foi um gesto bonito, só que ele não estava entendendo o que Jesus estava fazendo. Por isso Jesus Cristo disse para eles que o que ele estava fazendo, naquele momento eles não compreenderiam. Mas só depois eles iriam entender aquele gesto tão bonito, tão cativante que Jesus fez. E Pedro, quando chega a vez de Jesus lavar os seus pés, ele diz: Senhor, não sou digno de que lave os meus pés. E Jesus Cristo diz para ele: olha, Pedro, se tu não deixar que eu te lave os pés, você não terá parte comigo. Aí Pedro deve ter imaginado, refletido: meu Deus, o que eu faço agora? Então a gente percebe que o amor de Deus é tão grande e maravilhoso para conosco que diante de tanta bondade, tanta misericórdia, muitas vezes nós paramos: meu Deus, o que eu faço? O que eu tenho que fazer? Diante de uma tamanha bondade, poder, graça sobre nossas vidas. Querido, quero dizer, você não precisa fazer nada absolutamente. Deus mandou o seu Filho ao mundo para morrer por toda a humanidade. Você é livre para escolher o caminho da salvação ou para rejeitá-lo.
Acontece que quando nós tomamos decisões erradas em nossas vidas, nós sofremos consequências e às vezes as consequências são muito graves. Portanto, tomar a decisão certa em seguir o caminho certo, esta é a decisão inteligente. Porque sábio é aquele que sabe escolher o melhor caminho. E quando nós aprendemos do amor de Deus, a Bíblia diz que nós temos também que amar uns aos outros. Está ali em 1 João 4, né, 7. Nisto conhecemos o amor de Deus, se amarmos uns aos outros. Deus nos ensinou os mandamentos dele para que pudéssemos colocarmos em prática e espalhar esse amor, essa bondade, essa misericórdia de uns para com os outros. Pedro se sentiu nessa hora tão, assim, como é que eu posso dizer? Ele achou que ele não teria realmente direito de que Jesus Cristo, o grande mestre, lavar os seus pés. Mas era necessário que Jesus Cristo fizesse isso com ele. E ele realmente, depois que Deus disse para ele, que Cristo disse para ele, olha, se tu não lavares os pés, não terás parte comigo. Então ele imaginou e refletiu, Senhor, eu não posso perder essa oportunidade da salvação. Eu não posso deixar de ganhar o céu, eu não posso deixar de acompanhá-lo. Então Pedro, nesse momento, disse, Senhor, então não só lava os meus pés, mas lava a minha cabeça e todo o meu corpo. Pedro já queria tomar um banho. Ele compreendeu que ele não queria perder a oportunidade de estar ao lado de Jesus. E você? Já aceitou o convite de Jesus? Já parou para pensar quantas vezes Jesus Cristo quis realmente fazer o melhor para você, para nós, e muitas vezes nós nos fechamos como se estivéssemos dentro de um casulo, preso. Precisamos nos libertar, precisamos sair e ir em frente e anunciar e falar desse grande amor de Deus que é por nós. Portanto, o tema da mensagem é Deus, o que eu faço? A única coisa que nós precisamos fazer é apenas seguir os seus passos e aceitar o seu grande amor. Esta é a mensagem de hoje. Saiba de uma coisa, não importa o que você faça ou deixe de fazer, Deus te ama incondicionalmente. E Ele tem um lugar reservado para você nos céus. Basta entender isso, compreender e aceitá-lo. Essa é a mensagem de hoje e que Deus o abençoe poderosamente. Não esqueça de deixar aí o seu like. Que Deus o abençoe.